Fala galera, beleza? Mais um podcast. Dessa vez a gente vai falar agora sobre período fetal. Outro assunto supimpa, de boa, embriologia. Embriologia é lindo, né, galera? Embriologia é tudo. E embriologia somos nós. Nós somos a embriologia. Então, bora lá. Tcharam! Hora do belíssimo podcast de período fetal. Isso, malinha, mamãe. Então, gente, bora começar aqui o nosso podcast sobre período fetal. Uma coisa que a gente tem que entender é que o período fetal ele se inicia no finalzinho da oitava e começando a nona semana. E a gente tem que entender também que até a oitava semana nós temos o período embrionário, em que tem diversas fases que vão ser importantes para o desenvolvimento do nosso bebê que está começando a nascer. Bom, agora nós vamos chamar ele de quê? De feto. Antes era embrião, agora é feto, depois vai ser o neonato e assim por diante. O período fetal ele é dividido em 3 trimestres, tá bom? Ele vai da nona semana até a 38ª semana. Isso é no parto normal. Então vamos lá. Primeiro trimestre, a gente vai fazer o desenvolvimento dos sistemas orgânicos, tá bom? Enquanto no segundo trimestre a gente vai ter um crescimento bem grande desse nosso feto e nós vamos poder analisar alguns defeitos congênitos através da ultrassonografia, que vai ser um dos procedimentos que a gente vai também falar aqui neste podcast, que os obstetras e os pediatras eles usam para fazer as análises com relação ao feto. E o terceiro trimestre, ele é a parte onde nós vamos ter toda a finalização daquele feto para ele poder assim nascer, né? E aí a gente vai entender pouco a pouco como é que é feito todo esse processo. Então, vamos separar o nosso período fetal em 7 fases, tá bom? A gente vai começar a falar um pouco sobre cada semana. Como são muitas semanas, a gente vai dividir elas para que a linha de raciocínio fique melhor. O nosso primeiro tópico vai ser da nona até a 12ª semana. Olha, falando resumidamente, a nona, a gente vai ter alguns ajustes na composição da parte da face, dos olhos e da orelha, enfim, vai ter esses ajustes ali no feto. Além disso, nós vamos ter uma mudança da eritropoiese, para quem não lembra, eritropoiese é a produção das células do sangue, tá bom? E também vamos ter o começo da ossificação. Resumidamente é isso. Agora vamos abrir um pouco mais, vamos falar um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Nona semana, a face vai estar larga, os olhos estarão um pouco mais separados, as pernas e as coxas, elas estarão um pouco ainda curtas. A genitália externa, ela ainda está sem forma, mas está começando a se desenvolver. A eritropoiese, que eu já citei, que é a produção das células sanguíneas, elas estão acontecendo aonde? No fígado, tá? Nona semana, eritropoiese no fígado. E também outro ponto importante é a formação da urina, que quando a gente for falar de líquido amniótico, lá em outro podcast de placentas, aí a gente fala disso, tá bom? Bom, outro aspecto importante é na 10ª semana e na 11ª, que a gente vai dar destaque a quê? Ao intestino. 10ª semana, a gente vai ter as alças intestinais. Para quem não sabe o que é alça intestinal, ela é uma parte do intestino que é muito usada nas cirurgias, mas a gente não vai se aprofundar com isso não. O que é importante saber é que essas alças estão começando a se desenvolver, no caso, a alça intestinal está começando a se desenvolver. E na 11ª semana, a gente tem que entender que o intestino, que estava no cordão umbilical, ele vai voltar para dentro do abdômen. Para quem não entendeu essa parte se encontra lá em período embrionário, em que o intestino ele vai para dentro do cordão umbilical para se desenvolver, porque o corpo do nosso embriãozinho ele não cabia ainda aquele desenvolvimento. Mas agora que ele é um feto, está bem mais crescido, ele agora pode voltar e terminar o seu desenvolvimento dentro do feto. E bom, a gente vai pular todas essas semanas para 12ª semana. E a gente tem alguns pontos importantes aqui também. Primeiro, nós vamos ter a ossificação primária do crânio e principalmente também dos ossos longos. Além disso, os membros superiores, lembrem-se, uma dica, um macete, sempre é a parte superior que cresce primeiro, tá bom? Nesse caso, os membros superiores eles vão estar completamente crescidos. Vai ter uma maior formação da urina, né, que eu falei que começou lá na nona semana e tudo mais, e agora essa urina ela vai o quê? Ela vai auxiliar no líquido amniótico. E além disso, outro ponto importante, a eritropoiese, que antes era no fígado, agora na 12ª semana ela vai ser no baço. Além disso, na 12ª semana a gente vai ter o fim da herniação umbilical, e por último, o desenvolvimento da genitália externa, que foi o que eu falei, que estava sem forma, e agora na 12ª semana completamente nós vamos ter a formação, certo? Ela vai começar essa formação e vai se desenvolver muito, muito, muito. Eu fiquei responsável por falar sobre a 13ª semana até a 16ª semana. Bom, os movimentos dos membros, já na 13ª semana, eles se tornam bem mais coordenados.
só que eles continuam sendo muito leves, então a mãe não consegue perceber. Esses movimentos, eles são perceptíveis com os exames ultrassonográficos, certo? E é na 14ª semana que a gente tem também o movimento lento dos olhos e a gente tem um padrão do couro cabeludo. A ossificação do esqueleto fetal, ela é muito ativa durante esse período. E os ossos, eles são bem visíveis no ultrassom lá para a 16ª semana. A gente tem também uma cabeça relativamente menor em comparação com as semanas anteriores. E os membros inferiores agora estão crescidos. O R2 falou sobre os superiores anteriormente e agora a gente tem os inferiores crescidos. R2 também. Vale lembrar que é na 16ª semana que as células germinativas primordiais elas começam a surgir, que no caso são os folículos ovarianos primordiais. E também existe o ajuste na posição dos olhos e das orelhas. As orelhas externas elas ficam bem próximas às posições definitivas, que são do lado da cabeça, né? Que é o que a gente normalmente pensa que é o local delas. Elas já estão bem mais próximas às posições definitivas dela. Bom, a Lea explicou bem sobre como a 13ª até a 16ª vai se desenvolvendo, né, e tudo mais. E ela falou lá no começo que o movimento coordenado dos membros, que não é tão... Não dá pra sentir tanto a mãe, certo? Mas a partir da 17ª até a 20ª nós vamos ter um crescimento desacelerado, tá? Esse crescimento ainda vai existir? Vai. Mas só que ele se desacelera em comparação ao resto das outras semanas. Além disso, a gente vai ter os movimentos, já agora dá pra sentir mesmo. A partir da 17ª semana, a mãe ela consegue sentir os pontapés do bebê, que é aquele momento que realmente a mãe ela fica até um pouco emocionada porque ela sente que tem ali uma vida dentro dela. Uma coisa importante que nós temos que lembrar desse período, né, desse tempo que a gente agora botou, que é de 17ª à 20ª semana, é que nós teremos a presença de um verniz caseoso. Gente, o que é esse verniz? Ele é composto de células epiteliais mortas, acompanhado de gordura. Esse verniz, além disso, ele vai ter um lanugo. O que é esse lanugo? É como se fosse um pelo fino, aveludado. E para que ele vai servir? Ele vai servir para ajudar nessa adesão desse verniz. Então é como se essas duas camadinhas que eu acabei de falar, elas vão auxiliar na... Então, meio que... A nossa pele, ela é o que? Nossa, ela reveste, é isso, rapaz, olha... Então, Léo, o verniz e o lanugo, eles revestem, mulher. Essa palavra que não queria vir. Bom, além disso, a gente vai ter ainda, Léo, o tecido adiposo se desenvolvendo. No caso, a gente vai ter a gordura marrom, né, que vai fazer essa parte de produção do calor desse nosso feto. E aí, outros dois destaques. Na 18ª semana, a gente vai ter a formação do útero e canalização da vagina. Ela vai se iniciar. E na 20ª, a gente vai ter o começo da descida dos testículos. Que isso também é um ponto importante. Bom, pessoal, falando agora um pouquinho da 21ª até a 25ª semana. Nesse período... Período? Nesse período, gente, existe um ganho de peso, assim, orbitante, sabe? E o feto, ele já até tá mais proporcional. A pele dele tá irrigada, translúcida, e os capilares sanguíneos, eles são visíveis, ou seja, é uma pele avermelhada. Na 21ª semana, os movimentos oculares e as respostas de piscar, elas são mais frequentes. E também ocorre a formação das unhas das mãozinhas do bebê. Outro fator importante é que as células epiteliais secretoras, que ficam nas paredes interalveolares do pulmão, elas secretam o surfactante. E o que é o surfactante, pessoal? O surfactante pulmonar, ele é um líquido que reduz de forma significativa a tensão superficial do alvéolo pulmonar e ele previne o colapso durante a expiração, certo? Bom, pessoal, vale ressaltar também que durante esse período o bebê não pode nascer, porque o sistema respiratório dele está muito imaturo e existe um risco de comprometimento do desenvolvimento nervoso, com uma deficiência mental, né? Então, já na 26ª até a 29ª, a gente já tem a possibilidade desse feto sobreviver caso ele nasça, tá? Mas aí que tá. Se houver o trabalho de parto e ele nascer, aí a gente tem que ter os maiores cuidados com ele. É por isso que eu vou dizer aqui, abre um parênteses enorme. 26ª semana, ele pode nascer?
Pode, mas ele precisa de cuidados intensos. E o surfactante, que a Leia falou anteriormente, é muito importante para caso esse bebê tenha que sobreviver. Bom, 26ª até a 29ª, a gente vai ter os pulmões já desenvolvidos, é tanto que, como a Leia falou, o sistema respiratório ainda estava imaturo, mas agora não, da 26ª à 29ª, pulmão desenvolvido, sistema nervoso central está amadurecido, as pálpebras agora se encontram mais abertas, tá bom? Além disso, gordura amarela. Gente, isso aqui vai acompanhar agora a nossa trajetória, quando a gente estiver explicando, sempre vai ter crescimento de gordura amarela, tá bom? E ela vai ocupar uma imensa porcentagem no peso do nosso feto. Além da gordura amarela, a gente vai ter o surgimento da gordura subcutânea. E agora, a Leia falou o quê? A Leia falou das unhas das mãos, lá na 21ª à 25ª. Mas agora, da 26ª à 29ª, a gente vai ter o quê? As unhas dos pés. Agora estão formadas. E o último detalhe desse período que a gente vai marcar aqui agora é a 28ª. Na 28ª, a gente vai ter de novo uma mudança da eritropoiese. Agora, a eritropoiese vai acontecer na medula óssea, que é o lugar que a gente já, né, está habituado, que é o lugar onde vai acontecer a formação das células sanguíneas. 30ª até a 34ª. Bom, pessoal, nesse período não ocorrem tantas coisas assim. O que ocorre? O reflexo pupipular. Pupipular. É pupipular mesmo, viu? É porque é engraçado o nome. É pupilar. É pupilar. Ai, porra. Bora lá. Reflexo pupilar pela luz, certo? O que é o reflexo pupilar? Conhecido como, para mim, pupipular, é a alteração do diâmetro da pupila em resposta a um estímulo que é provocado pela luz. A gente também vai perceber a pele lisa e rosada, e os membros do bebê, eles vão ficar com um aspecto rechonchudinho, assim, bonitinho, fofinho, que todo mundo gosta de dizer que bebê é rechonchudinho. Bom, a gordura amarela, ela vai ser 8% do peso do bebê. E é na 32ª semana que os bebês, eles já podem nascer e eles sobrevivem ao seu parto na 32ª semana. Sobrevivem, mas prematuramente, né? São prematuros. Porque aí, a gente ainda tem mais uma fase. complicações. A gente já tem a última fase. Calma, gente, o bebê vai nascer. Que é agora, tá? Sim, o bebê, vai nascer. Isso. Finalmente vai acabar, o bebê vai nascer e vocês vão se livrar da embriologia que vocês tanto odeiam. Que isso, tem gente que ama. Não, eu disse vocês, porque eu gosto bastante. É complicado? Bom, boa. Mas é bom. É legal. Pois é, gente, aí é na 32ª semana que os bebês sobrevivem prematuramente. Eles sobrevivem ao parto, mas são prematuros. Mas só que ainda tem mais uma etapa, que no caso é da 35ª à 38ª semana. Gente, da 35ª até a 38ª semana, a gente tem poucas coisas a se considerar. Primeira coisa é que nós temos uma preensão forte. O que é isso? Agora o bebê, ele já tem um aperto, ele agarra mais forte. Como a Leia já deu a se entender, tem agora o reflexo pupilar. Já na 35ª até a 38ª, a gente já vai ter uma orientação espontânea do bebê pela luz. Além disso, vai ter mais aspecto rechonchudo. A cabeça e o abdômen vão estar de tamanhos parecidos, né? Mais uma vez, a gordura amarela ela vai crescer. Agora ela vai ocupar 16% do peso. É como eu falei, gente, a gordura amarela, a partir da 26ª, ela só vai crescer. E por último, a gente só tem que entender que o tórax ele vai estar proeminente, tá? Vai estar saliente. As mamas vão estar mais projetadas, tanto nos bebês do sexo masculino como nos bebês do sexo feminino. E, geralmente, quando a criança nasce, quais são os aspectos normais? CCN de 360 milímetros e peso de 3.400 gramas. Gente, agora aqui, mini lembrete, tá? O que é CCN? Comprimento, nádega, cabeça. Na verdade tá certo, CCN. Comprimento, cabeça, nádega. Pronto, eu tinha falado errado, Leia. Acredita? Mas erram, meu amigo R2. E bom, gente, é na 38ª semana que nós vamos ter um parto normal, né? Assim, é um parto, é o que é biologicamente falando correto. É na 38ª semana. Mas agora, terminado todas as semanas e todos os principais aspectos de cada semana, a gente agora vai para os próximos tópicos. Então, roda a vinheta. Então, Leia, aí a gente tem que agora falar, já que o bebê, a gente já fez ele nascer, né? A gente tem que falar alguns aspectos, a gente tem que falar alguns aspectos importantes.
Por exemplo, a gente tem que falar do RCIU. A RCIU é a restrição do crescimento intrauterino, né? Gente, o RCIU é o quê? É como a Leia falou, restrição, né? É a redução do padrão do crescimento do feto. É tudo aquilo que pode afetar o crescimento do nosso bebezinho, não é? Então, aí a gente tem o quê? O que pode afetar o crescimento dessa criança? Tem o tabagismo, que é a parte de a mãe ela ser uma fumante ou algo do tipo. E o que isso vai causar no nosso bebê? Vai aumentar a morbidade. Morbidade significa que ele vai estar mais apto a adquirir doenças. E, além disso, o tabagismo ele pode ocasionar uma anomalia no nosso bebezinho, que é o surgimento de fenda labial ou fenda palatina, que são duas possibilidades. O tabagismo é considerado um teratógeno. Teratógenos são coisas ilícitas que a gestante não pode Fazer uso. tragar ou beber. Está à mercê daquilo, não pode. Teratógenos não pode, gente. Eles causam muito mal ao bebê e eles também são uma causa do RCIU. Além de fatores genéticos. Fatores genéticos também são uma causa do RCIU. E o RCIU ele também pode ser provocado por pré-eclâmpsia, que a gente vai falar sobre no podcast de placenta. Bom, além do tabagismo, a gente também tem a gestação múltipla, que como todos sabem, é quando, né, é fecundado. Vai ter o surgimento de dois fetos, né, dois bebezinhos. E com certeza um vai acabar nascendo mais nutrido do que o outro, porque com a gestação múltipla aumenta as necessidades metabólicas, né, Leia? Então, querendo ou não, um vai acabar ficando mais nutridinho do que o outro. Além disso, a gente tem também a nutrição inadequada da nossa gestante. É muito importante ressaltar que a saúde da gestante, ela é essencial tanto para ela quanto para o bebezinho dela. Então, ela tem que ter uma dieta balanceada, ela tem que se cuidar e é isso, ela tem que ter uma nutrição boa. E também nós temos que falar também do álcool e das drogas, que querendo ou não, isso é muito prejudicial. E como a Leia falou, a nutrição também vale para a mãe e para o bebê. E o que eu vou falar agora também vale para a mãe e para o bebê. Álcools e drogas fazem mal, tanto para a mãe como para o bebê. Para o bebê, falando assim, né, mais direto, ele vai causar um retardo mental. Isso é muito, muito prejudicial. E pode causar ainda uma síndrome alcoólica fetal, considerado também um teratógeno. E o último fator que a gente tem que pode influenciar negativamente, né, nesse crescimento, no desenvolvimento do feto, é a parte do fluxo sanguíneo. Qualquer má formação ou qualquer problema que tenha no fluxo sanguíneo, seja da mãe para o feto ou do feto para a mãe, pode causar um problema grave. Isso também pode ser acarretado por diversos outros problemas. Problemas, no caso, são a doença renal, uma hipotensão materna grave e os vasos coriônicos pequenos. Bom, o fluxo sanguíneo ele é essencial para o enriquecimento do bebê e, caso ele esteja desregulado, ele pode causar uma inanição fetal. Inanição é quando o bebezinho está fraco. E resulta no RCIU. Lembrando, o RCIU é quando o bebê está pequeno demais para o período em que ele se encontra. A disfunção placentária ela também pode provocar o RCIU. A disfunção placentária é quando uma placenta ela não tem capacidade de suprir as necessidades do feto que está em crescimento. E agora a gente falou um pouquinho sobre o RCIU, a gente vai falar agora sobre uns métodos que os médicos e as médicas utilizam para saber como é que está o estado de saúde do bebezinho. Então, gente, o último tópico do nosso podcast está acabando. Esse realmente é um assunto bem rápido, bem digerível, né, em comparação a outros. Então, vamos lá. Procedimentos para avaliação do estado do nosso bebezinho, do nosso feto. O primeiro deles e o mais importante é a ultrassonografia. Gente, a ultrassonografia, ela é uma avaliação de várias imagens daquele fetozinho. E por que ela é tão importante? Porque ela é muito disponível, ela é de grande disponibilidade, de baixo custo, alta qualidade e ela não tem nenhum efeito adverso, não vai causar nenhum efeito nem para a mamãezinha nem para o bebê, em comparação aos outros que a gente vai falar, né? E o que é que essa ultrassonografia ela tem de tão importante? Ela dá o aspecto geral sobre o bebê. É tanto que se a gente quiser saber, principalmente anomalias, a gente olha logo a ultrassonografia. Se a gente quiser saber a semana que se encontra aquela gestação, a gente olha a ultrassonografia. A ultrassonografia é um elemento riquíssimo na parte de obstetrícia e acompanhamento da gestação. Além disso, eu vou falar um pouco para vocês sobre a amniocentese diagnóstica. Ao contrário da ultrassonografia, a amniocentese ela é um diagnóstico pré-natal muito invasivo, mas é muito comum. Ela é muito utilizada entre a 15ª e a 18ª semana. Então, como é que acontece essa amniocentese diagnóstica? O líquido amniótico ele vai ser coletado através da inserção de uma agulha de calibre 22. E isso vai ocorrer com a perfuração do córeo e do amnion, e aí vai ser coletado esse líquido amniótico,
que vai ser utilizado para vários outros estudos com relação ao estado do nosso feto. Bom, gente, os piores nomes sempre ficam comigo, né? Eu não sei o que acontece, eu não sei. Mas vou falar um pouco sobre os estudos espectrofotométricos. Bom, o exame da amniocentese, que é do líquido amniótico, por estudos dos espectros fotométricos, ele é usado para avaliação do grau de eritroblastose fetal, que é também conhecida como a doença hemolítica do neonato. A eritroblastose fetal é um quadro clínico em que os glóbulos vermelhos eles são degradados, são destruídos pelos anticorpos da mãe. Da mãe? Da mãe! Bom, com essa destruição das hemácias fetais pelos anticorpos maternos, a concentração de bilirrubina, que é o pigmento que dá a cor amarelada para a urina, ela se correlaciona com o grau da doença hemolítica. Com essa correlação das bilirrubinas e a alta concentração dela no sangue, que é chamada de hiperbilirrubinemia, o baixo número de glóbulos vermelhos no sangue e muito raramente apresentações mais graves, como a morte. Então, ele é uma doença fatal, às vezes. Os fetos que têm a doença hemolítica do recém-nascido, eles são tratados com as transfusões intrauterinas de sangue. Ou seja, o sangue ele é injetado por meio de uma agulha que é inserida na cavidade peritoneal fetal. Com os avanços da percutânea de amostras de sangue, o sangue ele pode ser transfundido diretamente para a veia umbilical para o tratamento da anemia fetal devido à isoimunização, que no caso a isoimunização na gravidez é a RHD, é também conhecida como sensibilização. Essa sensibilização ela está relacionada às trocas de sangue entre o bebê e a mãe durante a gravidez e no momento do parto. A necessidade de transfusão fetal, e essa necessidade ela foi reduzida devido ao tratamento das mães RH negativas, com os fetos RH positivo, que tem a imunoglobina anti-RH, a transfusão ela previne, em muitos casos, o desenvolvimento dessa doença. Ela é realizada com o tratamento da trombose citopenia aloimune, que é a aloimunização materna contra antígenos plaquetários fetais herdados do pai. Outro tipo de procedimento também é o ensaio para a alfa-fetoproteína. Finalmente não fiquei com esse nome. O que é a alfa-fetoproteína, gente? Ela é uma glicoproteína que é sintetizada pelo fígado fetal e também pela vesícula umbilical e pelo intestino. Gente, ela é encontrada em altas concentrações no soro fetal e ela é muito importante para algum diagnóstico que o médico ou a médica vai precisar futuramente. Se as concentrações de alfa-fetoproteína estiverem elevadas, aí o feto ele pode estar com graves defeitos no sistema nervoso central. Aproximadamente 99% dos fetos com defeitos graves podem ser diagnosticados no pré-natal através do ensaio para alfa-fetoproteína. Então, assim, como é que é feita essa medida, né, da concentração da AFP, que é a sigla utilizada para esse tipo de glicoproteína? Ela é feita quando tem essa triagem ultrassonográfica. E aí, através dessa triagem, a gente conhece a medida da concentração de AFP e assim pode dar um diagnóstico preciso, certo? Então, por exemplo, quando o feto ele apresenta um defeito no tubo neural, é porque a AFP, a alfa-fetoproteína, provavelmente ela está muito alta. Então, por exemplo, a concentração de AFP no soro materno, se ela for muito baixa, muito mais baixa do que o normal, pode ser que o feto esteja, por exemplo, com a síndrome de Down, que no caso é a trissonomia do 21. Então a gente percebe que a alfa-fetoproteína ela é realmente uma glicoproteína muito utilizada para o diagnóstico de algumas síndromes e algumas doenças. Falando um pouco agora sobre a fetoscopia. A fetoscopia ela é um exame que tem como objetivo observar o bebê ainda na gestação, ou seja, dentro. Utiliza instrumentos de fibra óptica. O fetoscópio, que é o instrumento utilizado, ele é introduzido nas paredes abdominais e uterinas da mãe até a cavidade amniótica. Geralmente, o exame da fetoscopia é realizado entre a 17ª semana até a 20ª semana. Porém, existem novas abordagens do exame, como, por exemplo, a fetoscopia transabdominal com agulha fina. Nesse tipo de fetoscopia, tem como detectar o defeito embrionário ou fetal durante o primeiro trimestre também. Porém, como a fetoscopia é um exame de alto risco para o feto, agora, atualmente, ela tem menos indicações
o diagnóstico pré-natal de rotina ou para o tratamento fetal. Essa risadinha de fundo. Então, gente, é com essa risadinha de fundo que a gente vai terminando o nosso segundo podcast do nosso canal Mediciners. Eu agradeço a você que ficou até aqui, até agora, escutando a gente falando, seja no Spotify, seja no YouTube. Se você está no YouTube, eu peço para que você deixe o seu like, comente, faça um comentário aí falando sobre nossa explicação, sobre qual o próximo conteúdo que você gostaria de ter, enfim. E compartilhe com seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal. E se você está no Spotify, então deixa aí aquele seu ameizinho, bote na sua listinha de estudos, compartilha também com seus amigos, tá bom? Então, eu, R2 e a Leia vamos ficando por aqui. Agradecemos muito a presença de vocês nesse podcast. Muito obrigado mesmo, tá bom? Beijo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. E fique com alguns erros de gravação. Tu sabia que você fazer aquele som do Mario? Qual? Turu, tu, turu, tu. Gostou? Amei, cara. Amei. Obrigada.